Pode interromper rapidinho, claro, porque o Lula está ao vivo agora. Vamos ouvir direto, então, ele falando com a imprensa. Uma pessoa admirável como o Papa Francisco. Presidente, uma cena que chamou bastante atenção ali na Basílica foi o Trump e o Zelensky conversando, como o Francisco pediu. O que o senhor espera dessa conversa? O senhor tem acompanhado essas negociações de paz? Veja, eu não sei o que eles conversaram, eu não posso intuir a conversa. Veja, eu acho que o que é importante é que se converse para ver se encontra uma saída para essa guerra, que essa guerra está ficando sem explicação. Ou seja, ninguém consegue explicar e ninguém quer falar em paz. E o Brasil continua teimando que a solução é a gente fazer com que os dois sentem na mesa de negociação e encontrem uma solução não só para a Ucrânia e para a Rússia, mas também para a violência que Israel comete contra a faixa de Gaza. O senhor cumprimentou o presidente Trump? O senhor cumprimentou o presidente Trump? Não cumprimentei porque eu estava conversando com o meu pessoal sobre a questão da segurança na saída, que estava uma confusão muito grande, e eu não cumprimentei, não vi, não olhei nem para o lado, eu não vi o Trump, na verdade. Obrigado. E aí você acabou de ouvir, então, Luiz Inácio Lula da Silva, que fala que não ouviu, nem ouviu, na verdade, o Trump e outras autoridades lá, tentou ali sair muito bem. Fabrício Naitsky. Nem viu o Trump, né? Nem viu o Trump. O Donald Trump, inclusive, que já foi embora de Roma. Ele embarcou agora há pouco no Air Force One, o avião presidencial dos Estados Unidos, foi embora de volta, muito provavelmente, para os Estados Unidos. Então, aquela expectativa de um segundo encontro, uma segunda reunião entre Trump e Volodymyr Zelensky, que havia sido divulgado pelo próprio governo ucraniano, não vai se concretizar. Agora há pouco saiu uma fala do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando que esse encontro que ele teve com o Trump tem potencial para ser histórico. Ele disse que foi uma reunião muito simbólica, com potencial de se tornar histórica se resultados forem atingidos. Ele disse que espera por resultados sobre tudo que eles discutiram, sem especificar exatamente o que foi discutido, mas ele fala em proteção da vida das pessoas e um cessar-fogo total e incondicional, além de uma paz longa, duradoura e confiável que preveniria uma outra guerra de surgir na região. Isso ele publicou agora há pouco no X, o antigo Twitter, também agradecendo ao presidente Donald Trump o primeiro encontro dos dois após aquela discussão que eles tiveram no Salão Oval, na Casa Branca, onde também estava o vice-presidente J.D. Vance. E Piperno, na hora que a gente estava aqui ouvindo a fala do Lula, você chacoalhou a cabeça ali, ele disse que não ouviu, né? O Trump estava ali, então ele ficou recuado ali nas entrevistas, porque ele sabia que iam perguntar a respeito disso também. Sem dúvida nenhuma. Agora, duas coisas me chamam a atenção, né? Primeiro, a forma rápida também como o Lula sai de Roma, né? Porque, veja, atrás dele já está o avião, já vê a imagem do avião, né? Realmente ele permaneceu pouco tempo lá. E antes dos funerais, né, dessa cerimônia final, o presidente Trump também chegou a declarar que foi a Roma respeitosamente, né, para comparecer aos funerais e tal, e não para encontros políticos. Houve essa abertura de agenda para essa rápida conversa com o presidente Zelensky, mas, de qualquer forma, ele não planejava encontros e conversas com outros líderes políticos, porque lá na Itália se via com muitas, a não ser com a Giorgia Meloni, né, que foi quem o recepcionou, obviamente, por ser a líder da Itália. Mas havia uma expectativa muito grande de que ele pudesse encontrar a Ursula von der Leyen, exatamente para discutir, nem que fosse de uma forma bastante rápida, a questão das tarifas. E, ao que me parece, nem isso ocorreu. O que ele manifestou em relação sobre a guerra tarifária é que dificilmente haverá uma nova prorrogação após esse prazo aí de 90 dias de suspensão das medidas que ele anunciou há alguns dias. O Daisy, pelo visto, não deu muito tempo de conversar sobre outros assuntos, né? Pela palavra do Lula, por esse encontro rápido também de Trump e o Zelensky, né? Algo super rápido ali também durante a cerimônia, e boa parte deles, como o Piperno chamou a atenção, já saindo rapidamente. O Trump já foi, o Knights que trouxe essa informação, e o Lula estava próximo do avião ali também, né? Nonato, e eu até queria pegar um gancho do Knights, que antes que a gente estava falando aqui da ausência de líderes latinos
no funeral do Papa, a gente tem alguns aspectos. Eu estava pensando, enquanto o Naitsky falava aqui nas possibilidades, né, a gente tem algumas respostas que eu acho que podem ser oferecidas, assim. Em primeiro lugar, aqui na América Latina, né, Naitsky, a gente tem uma crise em muitos países, né? Então, por exemplo, a própria Argentina também, né, está vivendo um momento tumultuado, mas o Peru, a Venezuela tem essas crises políticas e econômicas que são muito intensas, então isso enfraquece, obviamente, a capacidade e o interesse dos presidentes, né, de participar desses eventos internacionais. Isso é um ponto. Existe, obviamente, um desgaste das relações com o Vaticano. Então, o Papa Francisco, embora ele tenha defendido muito as causas sociais, ele se afastou desses governos mais autoritários, né? Então, por exemplo, a Venezuela, a Nicarágua, foi um afastamento bem direto e eles esperavam, de uma certa forma, até um apoio mais explícito do Papa, que não veio. Então, e ao mesmo tempo, o Papa Francisco, já que a gente entrou nessa toada mais política aqui, ele não foi um aliado automático dos governos conservadores. Então, isso também causa um certo afastamento e deixou algumas lideranças mais isoladas, né? A gente tem uma polarização política muito forte, algumas lideranças católicas se isolaram um pouco nisso. E tem essa perda, cientificamente a gente tem notado isso, uma perda da Igreja Católica na política latino-americana, né? A Igreja Católica, ela perdeu espaço para outras religiões, a gente tem falado muito sobre isso ao longo da semana aqui no Jornal da Jovem Pan, e muitos políticos hoje, eles não veem o Vaticano mais como um parceiro natural, né? Então, existe esse afastamento. E aí tem, óbvio, esse enfraquecimento na ausência. Mas a América Latina, embora ela tenha essas raízes muito profundas católicas, ela vive uma fragmentação religiosa e política que distancia os líderes dessa tradição romana mesmo, né? Então, talvez a ausência desses líderes ela possa ser explicada por isso. Então, tem uma fragmentação, tem uma crise política e o surgimento de novas religiões, um certo esquecimento das próprias raízes espirituais, acho que isso tudo acaba contribuindo para a ausência de alguns líderes no funeral. É interessante, né, Elis, que a Deise cita aqui Nicarágua, né, Venezuela. E o Milei, a própria Argentina, do Papa, que era outro relacionamento por lá, né? Que não era muito interessante. A gente tem aqui com a gente também o Henrique Kriegner, que é nosso comentarista. E ainda nessa esteira da política, o funeral do Papa, ele ofereceu uma grande oportunidade, aí, vamos dizer assim, de encontros diplomáticos, de reunir esses líderes mundiais. Mas nada aconteceu. Como o Lula disse, não viu o Trump. Trump e Zelensky também tinham uma oportunidade ali de uma conversa, como o Naitsky trouxe para a gente. Mas esse não foi o foco principal, como a gente sabe. Porém, eles queriam até, digamos assim, aproveitar essa oportunidade. Henrique. É verdade, Liz. Bom dia a você, bom dia, Nonato, todos os colegas aí, todos que nos acompanham também nessa cobertura tão especial, esse dia histórico, né? A gente percebe essa pressa, inclusive, a gente pode classificar dessa maneira, dos principais chefes de Estado aí de já deixarem o Vaticano, deixarem a região de Roma e retornarem aos seus países de origem. E eu creio que existe um lado positivo nisso, para que também se respeite a razão pela qual eles estão ali. Existe uma questão cerimonial importante e respeitosa em relação à memória do Papa Francisco e em respeito ao que a Igreja Católica representa para todas as nações, como muito bem colocou a Deise, né? Não só uma questão atual de ser uma igreja extremamente relevante, mas também na questão histórica, tanto para as nações latino-americanas como para o restante do mundo. Não tem como a gente excluir essa importância. A gente teve alguns chefes de Estado que não puderam estar presentes por questões de conflito interno, como foi o presidente, por exemplo, da Índia, que enviou sua representante e fez um pronunciamento ali bastante elogioso ao legado do Papa Francisco, né? E justamente pela questão do conflito que se acirra cada vez mais ali entre Índia e Paquistão. Ontem mesmo, os próprios embaixadores de diversos países na Índia foram chamados, convocados ali para receberem uma mensagem que ainda não foi publicada qual foi o teor dessa mensagem, mas
versa muito possivelmente a respeito de um conflito com o Paquistão que é iminente. Então, esse cenário de tensões ele acontece, mas, de novo, acho que vale ressaltar esse respeito ao contexto da razão pela qual eles estão no Vaticano, a razão ali de respeito e homenagem, né, ao Papa Francisco e também à Igreja Católica. E também acho que é importante sempre lembrar do papel protocolar de um chefe de Estado que acaba de falecer, né? O Papa ele não é um rei, por assim dizer, porém na questão do contexto em que nós temos hoje de presidentes e primeiros ministros, mais se assemelharia ao que seria, né, a figura de um rei, talvez. Então, nesse sentido, é muito respeitoso. E acho que até a postura do próprio Milei vem respeitosa nesse sentido. Eu sei que nós trouxemos aí, né, a questão dos comentários que ele fez durante a campanha. Mas durante a campanha, e aí concordando ou não, é uma coisa. Uma vez que você assume como chefe de governo, você precisa ter uma postura protocolar e é uma postura no mais completo sentido da palavra, estadista. E acho que Milei acerta, então, em fazer esse, independente de sua opinião pessoal, conflitos anteriores e pronunciamentos anteriores, ele acerta em vestir a camisa de presidente da Argentina, representante do povo argentino e estar presente também.